Olá, o objetivo desse vídeo é demonstrar como realizar o deparo do código do item a partir dos arquivos da IFD e CMS-PI, dos XMLs das notas fiscais eletrônicas de emissão própria, das notas fiscais eletrônicas de consumidor e o SAT-CFE. SAT-CFE no caso de São Paulo e Ceará. É importante destacar que existem determinados trabalhos, né, que os usuários precisam desenvolver que exige a ligação dos itens que foram revendidos com as respectivas compras. Isso acontece muito para os casos em que é necessário gerar os arquivos da CAT 42 de São Paulo, da DRCST do Estado de Santa Catarina, da ADR-CST do Estado do Paraná, entre inúmeros outros casos, aplicações específicas, né? Então, para esses casos todos, ou seja, quando é preciso verificar as saídas e dessas saídas buscar as compras correspondentes, o código do item que foi informado pelo contribuinte nos documentos fiscais nas saídas, na revenda, eles devem ser iguais aos códigos dos itens que foram atribuídos na escrita fiscal e no controle do estoque nas entradas. Inclusive, se nós olharmos aqui no guia prático da IFD e CMS-PI, no registro 0200, o fisco deixou muito claro que o código do item, né, informado na IFD e CMS-PI, esse código do item deve ser do informante do arquivo, ou seja, o contribuinte ele não pode informar na escrita fiscal e no controle do estoque nas entradas o código do item dos documentos fiscais emitidos pelo fornecedor, porque, por exemplo, se o contribuinte comprar um mesmo item de vários fornecedores, se ele assumir os códigos dos itens dos fornecedores, o mesmo item terá vários códigos na escrita fiscal e no controle do estoque nas entradas. E aí, quando ele revende, ele vai usar um outro código, ou às vezes um código igual, mas como tem vários na entrada, o que vai acontecer? Vai dar estoque negativo, enfim, vai comprometer todo o controle do estoque. Então, em síntese, as entradas, quando o contribuinte compra as mercadorias, ele deve atribuir um código único para cada item, e esse código não pode ser alterado, independente de ele comprar no mercado interno, importar, comprar de um ou de vários fornecedores, o código do item na escrita fiscal e no controle do estoque deve ser sempre único. E quando o contribuinte revender, ele deve usar o mesmo código. Dessa forma, o código que foi usado na revenda e o código que foi usado na escrita fiscal, informado, né, na escrita fiscal e no controle do estoque, serão sempre iguais. E qual é o problema que tem aqui? O problema é que o contribuinte, quando ele dá a entrada, geralmente ele importa o XML automaticamente no seu RP, né, os XMLs das notas fiscais eletrônicas emitidas pelos fornecedores, e acaba que o código do item do fornecedor, né, acaba sendo informado na escrita fiscal e no controle do estoque. E aí, se o contribuinte compra o mesmo item de vários fornecedores, o que vai acontecer? O mesmo item vai ter vários códigos na entrada, e isso não pode. Ele teria que sempre ter o código único, né? E na revenda ele vai muitas vezes atribuir, o contribuinte acaba atribuindo outro código. E aí acontece esse problema do código da revenda ser diferente do código que foi atribuído na entrada, na escrita fiscal e no controle do estoque. Quando eu falo controle de estoque e escrita fiscal, nesse caso na IFD e CMS-PI, são os registros 0200, 170 e o H010, que são as entradas, né? Muito bem. Então, o que nós da EMEA, né, o que nós pensamos, né, disponibilizamos? Nós criamos aqui uma rotina para que o usuário consiga fazer esse deparo. Claro que é importante destacar que se o usuário entrar aqui em base de conhecimento, né, ele vai ver que esse problema se repete tanto para fazer o trabalho da CAT 42, DRCST, ADR-CST, restituição do ICMS-ST em outros estados, que não instituíram, né, uma obrigatoriedade de um arquivo específico. Então, em todos os casos, sempre que o usuário abrir o nosso guia, né, se o usuário navegar pelo nosso guia, nós vamos trazer aqui sempre os problemas que mais ocorrem, né, e aí são diversos problemas. Entre eles, o código do item, que é o que nós estamos tratando agora, que eu estou tratando agora nesse vídeo. Então aqui nós colocamos um texto onde nós estamos dizendo qual é o problema. O problema é justamente que o código do item atribuído na entrada é diferente do que foi utilizado pelo contribuinte na revenda. Então
Esse é o problema. E qual é a solução? A solução é fazer o depara. Então, a primeira coisa que o usuário tem que fazer, depois de importados os arquivos necessários, seja para gerar CAT42, DRCST, ADRCST ou outros trabalhos que exigem a ligação dos itens da saída com os itens da entrada, é sempre verificar aqui no modo de consultas, né, as entradas, né, então vai vir sempre aqui no 0200, né, embora é importante destacar que o código do item das entradas ele vai estar no 170 e evidente que vai estar também no 0200 e se tratando de estoque, né, vai ter também, quando se trata de estoques, né, ou seja, vai gerar CAT42, tem que partir sempre do inventário imediatamente anterior ao primeiro arquivo que está sendo gerado. Então, por isso que o usuário também tem que olhar o H010. Mas o usuário pode vir só no 170. Então, pode ir no 170 porque o próprio SPED por baixo tem validações, né? Então vai pegar aqui o código do item, vai ver as entradas, né? Então aqui o usuário vai visualizar todas as entradas e aí vai ter os códigos dos itens dessas entradas aqui no 170. Muito bem, esses códigos aqui, né, eles obrigatoriamente devem ser iguais ao que o contribuinte informou nos XMLs na revenda. Então, o que o usuário deve fazer? É uma recomendação. Sempre primeiro fazer essa conferência dos dados. Vem aqui na consulta 306, clique em filtrar e aqui o usuário deve fazer o quê? Como se trata de documentos de emissão própria, clique em CNPJ emitente, igual. Se tem mais que um CNPJ, ou seja, se tem uma matriz e várias filiais, então coloca sempre inicia com. E aí deixa só a raiz aqui, né? Vamos tirar aqui 1000 invertido 30, ó. Deixa só a raiz, ou seja, o que o EMEA vai fazer? Ele vai filtrar, vai listar todos os documentos de emissão própria que começam com a raiz do CNPJ do contribuinte que o usuário está atendendo. E aqui então o que o usuário vai fazer agora? Vai verificar o código do item, né? Os códigos aqui dos itens que foram revendidos e pode pegar alguns códigos aqui e fazer uma amostra para ver se eles existem aqui no 170. Vamos só digitar aqui código item igual. Ó, nesse caso aqui tem, né? Mas existem casos que não tem. Só que o que acontece? Às vezes, é aquilo que eu mencionei no início. Às vezes o contribuinte deu entrada na escrita fiscal e no controle do estoque de forma automatizada, importou o XML no RP de forma automatizada, e aí a entrada tem vários códigos de itens para o mesmo item, né? Sendo que na saída ele utilizou um único código, né? Quer dizer, então essa é a checagem, né, que o usuário tem que fazer, tem que analisar. Por exemplo, esse caso aqui teve só 14 itens que foram comprados, né? Aí, claro, o usuário tem que verificar aqui também as unidades de medida, que isso é um outro problema que mais à frente nós vamos falar num outro vídeo específico. Então, basicamente, depois de feito as conferências nos dados, o usuário fez uma rápida análise dos dados, né, e o usuário identificando que tem problema, ou seja, que os códigos da saída, da revenda estão diferentes do que foi atribuído na entrada, e na entrada o contribuinte atribuiu para o mesmo código, vários códigos diferentes, para o mesmo item, né, vários códigos diferentes, o que o usuário deve fazer? Deve vir aqui no módulo do editor, vai vir em Premium, IFD e CMS-PI, alteração, base tabela de referência e vai clicar nessa rotina 0200, 170 e H010. Aqui o usuário deve ler atentamente todas as instruções que estão disponíveis aqui na rotina, especialmente no que trata aqui o nome da tabela, que eu vou mencionar em seguida. Também que essa tabela só deve ser mantidos, né, os itens que o usuário deseja fazer o depara, entre outros detalhes que aí cabe ao usuário analisar aqui com bastante cuidado, né. Bem, depois feito esse breve estudo, vai clicar aqui para fazer o download da tabela de referência. E nessa tabela de referência, nós da EMEA Tecnologias já montamos, né, nós já montamos um depara. Tentamos aqui fazer, a gente desenvolveu um processo aqui, no sentido de tentar fazer com que o sistema, que o EMEA já monte o depara. Né? Só que o que acontece? Como existem muitos problemas na massa de dados, né, na grande maioria dos casos esse depara acaba não conseguindo ser montado de forma
completa e automatizada. Então, sempre o usuário tem que analisar. Então, essa tabela agora que nós geramos aqui, o que ela está mostrando? Primeiro, os dados dos itens da saída, quer dizer, o que foi informado na saída, o código do item, o código de barra, a descrição do chassi, a descrição do item da saída e o arquivo da saída. E aqui nós estamos informando agora a coluna das entradas, né? E aqui no final nós colocamos a coluna J, que é o código novo. Esse código novo é o que? É o código que o contribuinte atribuiu na revenda. Então essa rotina aqui, ela parte do pressuposto de que o correto é o código do item que foi informado na revenda, na saída, né? Foi informado na saída. Esse código do item da coluna J, ele é igual ao código do item da entrada, da saída da coluna A, né? Ou seja, o código do item da coluna A, que é o código do item da saída, nós colocamos aqui no J como novo, por quê? Porque esse código aqui, ele vai substituir o código da entrada, justamente para que o código da saída fique igual ao código da entrada. E o código da entrada está onde? Está no 170, no H010 e no 0200. Então, o que o usuário tem que fazer? Ele tem que verificar para cada um dos códigos das saídas que o EMEA apontou aqui, qual é o código correspondente. E aqui, em vários casos, o sistema conseguiu identificar. Então, cabe ao usuário agora analisar. Como é que o usuário vai fazer essa análise? O usuário vai verificar nas saídas, que no caso é os XMLs. Então, o usuário vai vir aqui na consulta 306 e vai filtrar esse código. Cada um dos códigos aqui vai filtrar, né, e vai analisar. E vai depois fazer a mesma coisa pela descrição, né? Vai lá no 170 e filtra também para identificar o mesmo código, né? Pode exportar para o Excel ou pode fazer filtros aqui. Vamos fazer o filtro aqui rapidamente, só para facilitar. Então, por exemplo, vamos pegar esse código aqui da saída. Vamos filtrar ele aqui na consulta 306, que é dos XMLs. Coloca código, item, igual. Ó, aqui está o código do item da saída, né? Vamos achar aqui a descrição dele. Está aqui a descrição. Está aqui a descrição. E está aqui a descrição na tabela que o EMEA gerou. Está aqui o código da saída. Agora nós vamos pegar esse código aqui da coluna entradas, né? Da coluna aqui entradas, que é o mesmo nesse caso. Isso significa o quê? Que o código que foi usado na revenda, ele existe na entrada, ele é igual. Então, esse caso aqui está certinho. O que o contribuinte atribuiu aqui na entrada, vamos fazer a mesma coisa aqui, ó. Vamos filtrar esse código de item agora aqui na entrada no 170. Ó, tá aqui. Tem uma compra em agosto de 18, outra compra em setembro de 18 e outra compra em fevereiro de 19. Então aqui estão as compras desse código de item e no XML tem aqui uma saída. Então aqui a gente já vê que está estranho, né? Porque só tem uma saída, né? E foi no mês de janeiro de 19. E as compras aqui teve algumas aqui em 18 e 19. Então o usuário tem que fazer a análise, né? Pelo negócio, né? O usuário conhece o negócio do contribuinte e já vai poder dizer se isso está certo ou não, ou seja, se o contribuinte está usando o mesmo código ou não, porque ele pode ter usado em alguns casos, só que na entrada ele pode ter informado outros códigos, né, como eu mencionei. Bem, então essa é a análise que o usuário tem que fazer. Então veja que nesse caso aqui, né, o EMEA conseguiu já identificar do item da saída qual era o da entrada correspondente, né? E assim ele conseguiu fazer em vários casos, ó, como vocês podem observar aqui, né? Agora, a questão que fica é, e os outros casos aqui que o EMEA não conseguiu identificar as saídas? Ele só identificou as entradas. Então, o que o usuário vai ter que fazer? Vai ter que pegar pela descrição, né, esses itens aqui que estão nas entradas, que é no C170, né, e vai ter que ver agora pela descrição nas saídas, na consulta 306,
para tentar descobrir qual é o código do item correspondente da saída. E aí o usuário vai informar esse código do item aqui da saída. O que pode acontecer? Pode ter vários códigos de itens da entrada para um item da saída, porque na saída ele vai atribuir sempre o mesmo código na revenda. E na entrada ele pode ter importado o XML automático, então o mesmo item que foi revendido ele pode ter vários códigos na entrada e isso tem que fazer o deparo. Então, se esses códigos aqui, por exemplo, foram destinados, correspondem na saída a um item que eu estou inventando aqui, digamos que seja esse que eu digitei, então tem que ser repetido esse item aqui, né? Ou seja, o que o EMEA vai fazer? Ele vai pegar todos esses códigos na entrada e vai substituir por esse, de tal sorte que o código da entrada vai ficar igual ao código que foi atribuído na revenda, que no caso é esse que eu selecionei. Então é essa conferência que o usuário tem que fazer. No final, né, para todas as entradas, o usuário tem que dizer aqui qual é o código correspondente na saída. Obrigatoriamente é esse o trabalho que o usuário tem que fazer. E é importante destacar que existem casos que o EMEA vai apontar o código que foi utilizado na revenda, mas o EMEA não vai conseguir achar o código correspondente da entrada. Então, o que o usuário vai ter que fazer? O usuário vai ter que pegar esse código aqui, né, de item da revenda, que está lá no XML, consulta 306, e vai ter que verificar lá no C100 670 qual é o código correspondente da compra. E vai informar aqui os dados, né, nesses campos aqui que estão em brancos, que é o código barra se tiver, né, a descrição do item e o código da entrada. Obrigatoriamente, esses dois campos precisam estar informados, tanto da entrada como da saída. Evidente que o adequado é o usuário preencher esses demais campos aqui também das entradas e esses outros aqui das saídas para a tabela já ficar pronta, para o usuário já ter esse depara pronto, ter essa memória guardada, né? Porque à medida que vai avançando os trabalhos, né, pode ocorrer algum imprevisto e aí o usuário já tem isso guardado, já tem isso tudo pronto, né? Bem, então depois de feito essa conferência, né, é importante destacar que alguns itens aí talvez o usuário não vá conseguir identificar as entradas correspondentes ou as saídas, etc. E aí cabe ao usuário verificar, né? Verificar aí com o seu cliente, enfim. O ideal, né, o correto é o usuário seguir exatamente o que está dizendo aqui o 0200. Quer dizer, o item que foi comprado na entrada, na escrita fiscal e controle estoque, ou seja, no H010, no 170, 0200, ele tem que ter um único código. O item, ele não pode ter o mesmo item que foi comprado, ele não pode ter vários códigos diferentes na entrada. E na revenda ele tem que usar o mesmo código que foi atribuído na entrada. Então o ideal é o usuário corrigir e até retificar os arquivos da EFD e CMS-PI que tiver esses problemas, né? Mas aí cabe ao usuário analisar. Agora, falando na questão de CMS-ST, CAT42, DSST, etc., se o usuário, por exemplo, só deseja fazer, né, o depara referente aos itens que são ST, o que o usuário pode fazer? Ele pode deletar todos os itens que não são ST e deixar aqui o depara somente daqueles que são ST, né? Deixa aqui no depara somente os itens que são ST. O resto que não é ST, se o usuário não quiser fazer, embora, como eu disse anteriormente, o correto é fazer de tudo, né? Mas aí cabe a cada usuário tomar aí fazer as suas avaliações de decisões e decidir, né? E seguir nos trabalhos. Se o usuário desejar, ele pode fazer só dos itens que são ST. Aí cabe ao usuário tomar essa decisão. O que importa para nós aqui, ó, falando em termos de sistema, o importante é que para cada item que tiver aqui da entrada, tem que ter o código do item correspondente na saída, né? E o inverso também, ou seja, para cada item que teve aqui a saída, tem que ter o item também da entrada, né? Então, esse deparo, o objetivo dele é fazer o quê? É fazer justamente que o código do item da revenda ele seja igual ao código do item
das entradas. Então, o que o EMEA vai fazer? Ele vai pegar esse código de item que nós colocamos aqui da coluna novo, que é o código do item que o contribuinte atribuiu na saída, e ele vai substituir agora esses códigos que foram informados aqui no Depara, lá no 0200 170 e H010, de tal sorte que o código do item da saída vai ficar igual ao código do item da entrada. Bem, depois de feito todo o trabalho, tudo conferido, tudo ajustado, o próximo passo é o usuário colocar aqui o nome da tabela de produtos, tá? Que é exatamente o que está descrito aqui na rotina no editor. Ó, renomear a aba planilha no Excel para produtos. Tá? Então, o que nós vamos fazer agora? Só colocar o nome aqui de produtos. Vamos fechar e salvar a planilha. E depois seguir os procedimentos. Quais são os procedimentos? É importar essa tabela. Então, vamos clicar aqui em início, clicar em importar tabela. E aí o usuário deve fazer o quê? Deve selecionar produtos e importar tabela. Aqui o nome o título da tabela tem que estar produtos. E aí é só clicar em importar. Depois de clicar em importar, qual é o próximo passo? Ó, depois de feitos os ajustes, clicado aqui em importar a tabela, é executar a rotina. Quando o usuário executar a rotina, o que ela vai fazer? Né? O que essa rotina vai fazer? Ela vai pegar o código do item, né, da coluna, né, J aqui, ela vai pegar esse código do item novo, que é o código do item que o contribuinte utilizou na revenda, e vai fazer o quê? E vai alterar no 0200, no 170 e no H010. Dessa forma, né, o que vai ocorrer? Dessa forma, o código do item informado nas entradas, na escrita fiscal e controle de estoques, e aqui no H010, 170 e 0200, vai ficar igual ao código do item que o contribuinte atribuiu na revenda. E aí, nesse caso, o que vai ocorrer? Quando for gerar os arquivos da CAT 42, DRCST, ADRCST, não vai dar estoque negativo. Por quê? Porque o sistema vai conseguir identificar para os códigos dos itens da revenda, ele vai conseguir identificar os códigos dos itens correspondentes nas compras, que nesse caso vai ser lá no 170. E os saldos também lá no H010, que é o estoque, né? Então, é fundamental fazer aí esse mapeamento, esse Depara, com muito cuidado, muito cuidado. Isso aqui é muito importante, porque senão o trabalho todo fica comprometido, vai dar estoque negativo, enfim, uma série de problemas, né? Bem, então essa rotina ela tem como objetivo fazer justamente essa automação do Depara dos códigos dos itens. Eu falei aqui mais de que ela se aplica a CAT 42, tá? A DRCST, ADRCST, mas existem outros trabalhos, né, que o usuário deseja realizar e que, se envolver a ligação dos itens das saídas com as entradas, tem que ter esse Depara correto, ou seja, vai ligar os itens do C470 da IFD ICMS-PI com 170 da IFD ICMS-PI, tem que obrigatoriamente o código estar igual. Vai ligar com os XMLs das saídas, nota fiscal eletrônica, modelo 5565, né? Ou vai ligar também com os SATs, né, para buscar as compras no 170, o código do item tem que estar igual. E aqui é importante ressaltar, né? Eu falei aqui das consultas 306, que é os XMLs, modelo 55 e 65, lá, e falei do 170, que é onde estão as entradas, quer dizer, aqui vão estar as saídas, XMLs de emissão própria, e aqui as entradas. Só que é importante destacar que o contribuinte, lá, ele pode ter saídas escrituradas no C470, pega São Paulo antes de 2017, que aí o cupom fiscal eletrônico SAT-CFE estava aos poucos sendo obrigatório, foi instituído aos poucos para os contribuintes, né? Então tem muitos casos que o usuário pode se deparar aí com contribuintes que vão ter saídas no C470. Então, em vez de olhar
na consulta 306 para pegar as saídas, o usuário vai ter que verificar aqui no 470. Se for Santa Catarina vai ser no 425. Santa Catarina agora, que está entrando aí em vigor aos poucos, né, a nota fiscal de consumidor eletrônico na revenda, né, para consumidor final, etc. Então os itens nas saídas vão estar no C425 na IFD ICMS-PI. E outro ponto importante, em São Paulo, quando passou a ser, né, o cupom fiscal eletrônico, na IFD ICMS-PI, no registro C800, vai ter apenas o cupom fiscal, não vai ter os itens. Então, obrigatoriamente, os itens o usuário tem que buscar aonde? Nos XMLs do SAT. Então, em vez de verificar os itens, né, na consulta 306, como eu mencionei antes, o usuário vai ter que vir aqui na consulta 004, porque é aqui que vão estar as saídas. Então, o usuário tem que verificar se esses códigos de saída, eles existem lá no 170. Quer dizer, quando nós falamos dessa rotina, ela já trata tudo isso por baixo, né? A própria rotina já pega todos esses modelos de documento e já monta a tabelinha do Depara lá pronto para o usuário. Outro ponto importante também a ressaltar sobre essa questão do código do item, né? Existem casos que o problema está na saída, ou seja, o contribuinte, quando ele revendeu, ele informou para o mesmo item vários códigos diferentes, ou seja, ele revendeu um determinado produto e ora ele usou um código, ora ele usou outro, né? E aí nós temos a rotina aqui para fazer, né, a alteração do código do item com base no SAT, se for o cupom fiscal eletrônico que está com esse problema. E também nós temos uma outra rotina para fazer a alteração do código do item, né, no XML, modelo 55 ou 65, né, emissão própria aqui. Mesma coisa, que também tem a rotina para fazer a alteração do código do item e informar no XML. Só que veja, o correto não é alterar os códigos dos itens dos XMLs, né, porque não tem como retificar XML, né. Agora as EFDs não, né, se for alterar, assumir o código do item da revenda como correto, o usuário pode retificar as EFDs ICMS-PI alterando no 0200, 170 e H010, que é o que faz essa rotina. Mas eu só mencionei aqui porque às vezes o usuário executa essa rotina e mesmo assim não funciona. E ele acaba nos chamando no suporte. Quer dizer, por que não funciona? Porque muitas vezes o problema está também no XML, né? Na nota fiscal eletrônica, quando for modelo 55 ou 65, emissão própria. E aí o problema está nas saídas, que o contribuinte, o mesmo item, ele revendeu com vários códigos diferentes. Vamos pegar o caso de posto de combustível. Posto de combustível, o contribuinte lá revendeu os combustíveis e aí gerou um código de item para cada bomba na hora que ele revendeu lá o combustível, né? Quer dizer, não pode fazer isso, mas tem casos que ocorre isso, então acaba dando problema, né? Nesse caso aqui não seria a nota fiscal eletrônica, né? Porque é revenda para consumidor final, então em São Paulo seria o SAT, né? Agora se for outros estados, aí vai ser a nota fiscal de consumidor eletrônico, especialmente no Paraná. Então seria essa a rotina aqui. Então por isso que o usuário tem que ficar atento, né? Se o problema for só o código do item das entradas, ou seja, o contribuinte importou os XMLs dos fornecedores de forma automática e assumiu os códigos dos itens dos fornecedores, né? E o código do item na revenda, na saída, ele atribuiu um único código para cada item, né? E aí está correto as saídas, aí é só executar, né, essa rotina conforme eu já mencionei que vai funcionar. Agora, se também teve problema no código do item das saídas, aí o usuário vai ter que verificar. Se for SAT, tem que olhar o código do item da saída aqui, né? Tem essa rotina. E se for nota fiscal eletrônica modelo 55 ou 65, tem essa outra rotina aqui para alterar o código do item da saída. Mas aí é como eu disse, né? O correto não é alterar os códigos dos itens dos XMLs, mas enfim, nós enquanto uma empresa de tecnologia, cabe a nós dar aqui as possibilidades, né, para que os usuários consigam desenvolver os seus trabalhos, e a decisão é sempre do usuário junto com os seus clientes. Então, em relação ao Depara
do código do item. Os procedimentos são esses que eu mencionei e a rotina para tratar das entradas é essa, né? E depois tem uma específica também se o problema for nas saídas para o SAT, cupom fiscal eletrônico, e também para os XMLs, conforme eu mencionei. Então, mais uma vez, obrigado por ter assistido esse vídeo até o final e até o próximo.